Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural AM/FM. Marcos Dantas, no dia é realmente uma situação muito delicada, preocupante. No dia, um momento difícil. No dia 13 de março de 2020, foi publicado o decreto no Diário Oficial de número 29.513, que esse decreto dava alguns encaminhamentos com o objetivo da prevenção e de algumas possíveis ações que podem ser tomadas de acordo com os acontecimentos. No decreto, no artigo 14, falava da questão que a possível suspensão precisaria ser direcionada pelo secretário de Saúde do Estado. E com essa nota, com esse decreto, as escolas, claro, com toda a razão, muito ansiosas para os pais, a comunidade, para uma definição da 10ª DIREC. Então, a gente, enquanto grupos de DIRECs, a gente lançou uma nota temporária de esclarecimento, que essa nota temporária dizia que até então as aulas seriam mantidas até haver essa definição pela parte da SEEC, Secretaria de Educação do Estado, da Cultura. Hoje vai haver essa reunião que eles vão, com certeza a equipe da SEEC está se reunindo hoje para tomar providências, para saber qual é a nossa real situação e como vai ficar a situação perante as escolas. Então, eu creio que após essa reunião, o secretário vai nos dar o professor Getúlio Marques, com muita responsabilidade, e sua equipe, vai nos dar uma devolutiva. Não adianta, como você mesmo já comentou e eu já escutei no seu programa hoje, ter uma parada só de instituições estaduais. Então, essa paralisação, uma vez que ela vem acontecer em decorrência desse vírus, dessa situação que a gente está enfrentando, escutei também os debates aí dos ouvintes, né? Claro, dando sugestões com relação a questão das férias e tudo, precisa ser tomada de forma coletiva. Então, há essa possibilidade hoje de ter essa discussão na SEEC, onde estarão, que provavelmente uma medida tomada seja para atingir todo o âmbito da educação do RN, né? Não pode ser uma medida tomada isolada. A gente sabe que tem universidades, a gente sabe que tem educação estadual, escolas estaduais, escolas municipais e instituições privadas. Então, essa discussão vai ser feita com muita responsabilidade, escutando todos as instituições, os representantes de instituições, para que a gente que precisa seguir protocolos específicos e em comunhão com a CESAP, seja tomada uma decisão com relação a essa paralisação ou não. De imediato, a nota foi para isso, para dizer que as aulas estão mantidas com essa perspectiva de aguardar essa discussão para vir uma resposta oficial para que a gente, enquanto DIREC, enquanto secretarias municipais, possa tomar as decisões sempre de maneira preventiva e garantindo o bem-estar de toda a população, que a gente não quer jamais que isso venha ter prejuízos maiores com relação à saúde pública. Então, vamos explicar para quem está em casa. As aulas estão mantidas até essa reunião de hoje em Natal. A gente vai esperar essa comunicação oficial da SEEC, até essa comunicação virá para dizer alguma coisa. Você acha que a tendência é que as aulas sejam suspensas ou não? Marcos Dantas, eu creio que sim, mas eu não posso afirmar isso, porque isso depende de uma... São pessoa responsável. Depende de toda essa conjuntura que vai ser discutida. O que a gente pode fazer enquanto DIREC, que depende de um órgão público, foi o que a gente fez. Sexta-feira, eu pedi para a equipe pedagógica da 10ª DIREC se reunir e construir um projeto que vai ser colocado para as escolas, que é coronavírus, conhecer para prevenir, para que de uma forma com muita responsabilidade seja trabalhado nas escolas. É um material que vai apoiar o planejamento do professor, no sentido de trabalhar também com muita delicadeza e sem a gente sabe que sem causar a questão do pânico, a gente precisa conhecer, entender como saber a forma de prevenir, para que a gente não venha passar por situações
mais alarmantes lá na frente, que passa pela higiene pessoal, passa pela importância de ter uma alimentação adequada para a gente não estar com imunidade baixa, que passa pela questão do próprio estudo da pandemia e assim por diante. Com relação, por exemplo, você como educadora, você entende de que a escola, no atual contexto hoje que passa no nosso Brasil, ela deveria ser suspensa as aulas ou você acha que não há risco para os alunos? Marcos Dantas, pergunta difícil. Aqui no nosso caso, na nossa região... Assim, que não temos um caso confirmado aqui no Seridó ainda, né? Graças a Deus, não. A gente tem um caso confirmado, acho que a nível de estado. Mas, assim, as situações preventivas, elas são muito importantes. Então, eu acho que numa atitude de prevenção, a gente pode pensar nessa possibilidade como atitude preventiva, para evitar que os casos se alastrem. Porque mesmo que uma escola tenha, assim, ela seja... A gente tem escola com 900 alunos, que talvez por turno tenha 300, tenha 400 alunos. E a gente sabe também que tem algumas escolas que estão em greve, então aquelas escolas que estão em greve, esses alunos já não estão mais na instituição educativa. Mas eu tenho certeza que a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Saúde é o órgão que tem muita competência para nos dar um direcionamento, até porque eles têm uma prioridade maior do que está acontecendo, tem domínio de conteúdo sobre todo esse momento, vai nos orientar para a gente fazer da melhor forma possível. Marcos, bom dia. Sou o professor Marcos Gregório, moro em São José de Espinharas, na Paraíba, e trabalho em Serra Negra do Norte. Pela minha interpretação do decreto estadual, algumas escolas já podem ser fechadas, porque elas se enquadram na questão da aglomeração superior a 100 pessoas. Baseado nisso, acho que a própria gestão, junto com a comunidade escolar, pode tomar medidas. Você concorda com isso? O argumento que o professor Marcos Gregório usa é interessante. Por isso que a gente está solicitando da CEEC esse posicionamento que vai ser feito hoje após essa situação de responsabilidade nessa discussão com relação a esse momento que a gente está vivenciando, Marcos. A gente sabe que a aglomeração, se tem um indicativo que a aglomeração resulta nessa proporção, então a gente precisa pensar com muita seriedade com relação a isso. Mas tenho certeza que as pessoas que estão encarregadas com essa responsabilidade vão nos dar uma resposta muito responsável para a gente agir mediante os nossos contextos escolares. Hoje, todas as escolas aqui no Seridó estão em greve? Bem, o panorama da 10ª DIREC é até o dia... Acho que foi até quinta-feira. A gente é composta por 32 escolas, dessas 32, 14 não estão em greve, 11 estão paralisação total e 7 estão parcial. Mas isso já pode ter havido modificações. É outro momento muito difícil que a gente está enfrentando. Eu quero até aproveitar para deixar claro, as negociações estão acontecendo. Em nenhum momento a governadora se negou a pagar o piso salarial, que é um direito constituído para o professor. Esse piso salarial que foi tão discutido por ela, que foi construído com ela, junto com o Fundeb, que são duas ações importantes do percurso histórico da nossa governadora. O Estado não está passando por uma situação fácil, mas em nenhum momento ela disse que não pagaria. O piso vai ser implantado, vai ser sim, com muita responsabilidade, de acordo com as negociações, esse primeiro momento seria gradativo e retroativo. O retroativo, com esse retroativo, seria desde o primeiro mês de janeiro de 2020, desculpe. Só teria esse parcelamento e a gente sabe que os professores têm todo o direito das propostas que eles estão lutando. Esse momento a gente quer que a escola apoie as duas posições, é a nossa função apoiar tanto a posição de quem acha importante que esse momento seja de luta mesmo, que é uma luta conjunta, e importante também apoiar as pessoas que, por uma decisão pessoal ou por outra decisão, quer estar dentro da escola. Então, a gente está enfrentando esse momento,
que também culminou não, ficou concomitante com o do coronavírus, e que a gente tenha força de enfrentar tudo isso junto com os nossos professores, porque sem os nossos professores a gente não consegue ter uma educação de qualidade. Então, por tudo isso, seria mais prudente que o Estado antecipasse as férias do mês de junho. Não seria nenhuma suspensão das aulas. Existe, juridicamente falando, é possível que que aconteça, por exemplo, é normal antecipar umas férias ou não? Porque, na verdade, seria uma antecipação de recesso. As férias mesmo eles têm em janeiro. Então, eu acho que isso não teria problema, porque como é antecipação de recesso, seria mais viável. Eu só não posso aqui tomar posições porque eu tenho um órgão que rege a educação estadual e que, quando esse órgão, que é a CE, que ele não está responsável só pelas escolas do Estado, é pelas escolas municipais, pelas escolas privadas, e essa decisão precisa ser tomada nesse coletivo para atender a todas as escolas, não especificamente só de uma rede. O nosso ouvinte Paulo Roberto, aquele abraço para ele, grande Paulinho, né? Ele pergunta o seguinte: será que as escolas do Seridó estão usando álcool gel para seus alunos e funcionários? Cada escola tem condição de adotar o uso do álcool gel para os alunos e para os funcionários? É uma boa pergunta. Isso aí a gente realmente ainda não fez essa postura investigativa com relação a isso. Mas já é com a pergunta de Paulinho, quando a gente chegar hoje enquanto DIREC, a gente já vai tomar conta com relação a isso. Enquanto DIREC, a gente trouxe, inclusive a gente foi comprar no supermercado, que a gente pediu um quantitativo e não tinha. Mas aí o supermercado ficou de fazer a reposição da mercadoria. E, Paulinho, a gente vai hoje mesmo já ver essas questões junto às escolas. Ok, para fechar aqui a nossa entrevista, uma notícia triste: uma escola estadual na zona rural aqui de Caicó, lá em Lajinhas, foi arrombada e saqueada por marginais. Quer dizer, quando você arromba, né, uma escola, é sinal de que realmente estamos no fundo do poço, né, professora? Isso me entristece muito. Ontem, quando a diretora nos passou essa notícia, a gente fica muito triste, Marcos Jantas, porque assim, todo o material que chega na escola, ele é comprado com muita dificuldade. A gente sabe que os recursos não são muitos, muitas vezes a própria escola, porque quer ver as coisas caminharem, faz promoções, faz algumas coisas para que com esse dinheiro tão difícil, faça suas compras. Para quem, meu Deus? Para melhorar o processo de ensino e aprendizagem dessas crianças, das crianças que estão na escola. Então, não é um patrimônio que é do gestor, que é justamente para utilizar para o processo de aprendizagem dessas crianças. Aí, de repente, chega na escola e vê a escola arrombada, que as coisas que foram compradas com dificuldades foram saqueadas, foram retiradas, a própria merenda foi saqueada. Então, a gente está tirando de outras pessoas, a gente está tirando de estudantes que vão para a escola em busca de um mundo melhor, em busca de uma perspectiva de vida de qualidade, de uma vida íntegra. Então, isso nos entristece muito e já nos faz refletir sobre muitas outras coisas. Professora Suenira, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Quero só pedir, dizer que a gente está totalmente empenhado em pensar sobre tudo isso, se as aulas vão paralisar ou não, vai ser uma decisão que vai ser tomada num coletivo com muita responsabilidade, que a Secretaria do Estado, tanto a de Saúde como a de Educação, estão empenhadas em tomar a melhor decisão possível para prevenir, para o enfrentamento dessa pandemia. E também dizer que, com relação a esse momento da luta salarial, momento do piso salarial do Fundeb, também dizer que a CEEC, junto com o pessoal do financeiro e junto com a governadora, estão a cada momento estruturando todo esse arsenal essa conjuntura política para que essas propostas sejam melhoradas. A gente sabe que a gente pegou um estado que tinha salários atrasados, folhas atrasadas, fornecedores também que a gente precisa dar conta disso e precisa garantir
esse direito do professor, que é do piso salarial. Então, dizer que ninguém está de braços cruzados, que todos estão lutando para que a gente consiga realmente dar conta de todos esses desafios. E aproveitar, Marcos, para novamente agradecer todo o trabalho da 10ª Direc, junto com seus profissionais, dos gestores de todas as escolas, dos professores, dos funcionários, a escolha dos pais de ter colocado os alunos para estudar na rede estadual. Dizer que, com relação a todos esses problemas que a gente está enfrentando, a gente está procurando soluções e que essas soluções cheguem o mais rápido possível para a gente normatizar o convívio e a volta às aulas, tanto com relação ao momento da greve, quanto com relação ao momento que a gente está passando da pandemia do coronavírus. Quem está lhe mandando um abraço, vem lá de São Paulo, é o Marcos Silva, né? Grande Marcos. Um grande abraço para você. É sempre bom saber que tem caicoenses fora daqui, mas que estão sempre, Marcos, através do seu programa, entendendo as notícias que acontecem aqui, com esse sentimento de pertença da região do Seridó. Ok, obrigado por sua participação, Marcos. Tá bom? Conversamos aqui no